Loucos pelo Orgânico. Já a seguir, no Odisseia. O que nos vem à cabeça quando pensamos em quintas? Provavelmente casas de campo rústicas, animais a pastarem em liberdade, campos verdejantes e agricultores bem dispostos. Esta é uma imagem mais próxima de quintas orgânicas do que de quintas industrializadas em formato de fábrica. Olhem só para a felicidade destas vacas, ovelhas, porcos e galinhas. Não há nada melhor do que este ambiente pacífico em que vivem. E quem são os agricultores que protegem estes habitats idílicos para os animais? Seja no país de Gales, na Califórnia ou na China, os agricultores biológicos defendem o bem-estar animal e um sistema agrícola orgânico. O antigo método de criação de animais em que estes andavam à vontade e desenvolviam comportamentos naturais e vitais para o seu bem-estar está de volta. Enquanto as quintas de produção de vegetais biológicos se tornaram comuns, as quintas de produção de gado biológico começam a conquistar o seu espaço no mercado. Para dissipar mitos e apresentar as suas histórias, teremos os laboriosos agricultores biológicos e as suas acolhedoras quintas no episódio de hoje de Loucos pelo Orgânico. Loucos pelo Orgânico. Quintas. Se pudesse sentir o cheiro destes campos, aperceber-se-ia imediatamente do cheiro a terra limpa e de vegetação saudável, sem qualquer indício de químicos. Pergunta a qualquer agricultor biológico e ele dir-lhe-á que a terra saudável e limpa é a fundação e a essência da agricultura biológica. Por isso, tudo começa a partir do solo. Um solo saudável é a base para todas as quintas biológicas sustentáveis. O solo que foi cultivado intensivamente perde os seus nutrientes e carece do contributo vital e benéfico dos micro-organismos. A agricultura biológica sustentável restabelece este solo fatigado e mantém-no saudável. Os agricultores fortalecem a sua terra usando composto orgânico e restos vegetais, a adição de nutrientes orgânicos e estrume. As quintas biológicas usam o seu estrume de forma produtiva como fertilizante orgânico. O estrume é puro, proveniente de animais alimentados à base de dietas orgânicas. Na Índia, as vacas indígenas produzem estrume que é especialmente adequado aos terrenos agrícolas locais. Estas vacas são o melhor fertilizador doméstico que um agricultor pode ter. Os seus excrementos fornecem fertilizante natural suficiente para suprir as necessidades do agricultor para os seus campos de vegetais biológicos. Eu mudei para métodos naturais e comprei uma vaca. A vaca produz 10 kg de estrume e 10 litros de urina por dia. E eu uso-os para fazer fertilizante natural. Com uma vaca, posso produzir fertilizante suficiente para meio hectare por dia. Na China, situada a apenas 1 hora de Pequim, Yuan produz gado e produtos hortícolas. Os seus campos de vegetais vibrantes beneficiam naturalmente do estrume produzido pelo gado. Esta quinta biológica orgulha-se dos vários certificados biológicos emitidos por organizações internacionais. Aqui, os critérios biológicos são levados à letra. Todos os nossos vegetais e animais cumprem os padrões orgânicos. Na nossa quinta, criamos patos, galinhas e porcos. Os produtos orgânicos com que alimentamos o gado provêm daqui, da nossa quinta. O gado alimenta-se destes produtos orgânicos. Por sua vez, usamos o seu estrume para fertilizar as nossas hortas. Além da fertilidade do solo, o uso do estrume nas quintas biológicas também permite aos agricultores pouparem dinheiro em fertilizantes químicos e fazerem uma melhor gestão dos seus recursos. Normalmente, uma quinta biológica consome menos de 70% de energia e recursos do que uma quinta industrial. Para demonstrar este uso eficiente de recursos naturais, temos a quinta de batatas no norte da Califórnia. David Little faz agricultura biológica seca que não requer irrigação nem fornecimento adicional de água. Para os agricultores biológicos, os aspectos ambientais são tão importantes como os próprios produtos. Em termos orgânicos, trata-se de um processo mais natural. O método que utilizo é a agricultura seca, por isso não precisamos de água.
Obtém-se um sabor mais concentrado. Basicamente, viemos aterrar em solo virgem, revirámo-lo, cultivámo-lo e esperámos pelo melhor. Não o controlamos. Deixamos que a natureza faça o seu trabalho. Obtemos um sabor muito bom com a agricultura seca, mas produzimos muito menos. Este método de agricultura seca é um bónus para os recursos sobreexplorados da Terra, porque a agricultura é oficialmente a atividade mais sedenta do planeta, consumindo uns impressionantes 72% de toda a água doce. Com a agricultura seca, a fertilidade do solo é essencial para David, porque só uma camada superior de solo saudável consegue reter e armazenar água suficiente para fazer crescer as suas colheitas. A agricultura biológica para mim é o mais natural. Não sei usar químicos. Não sei como cultivar de forma convencional sem ser de forma orgânica. Há muitos agricultores que praticam agricultura biológica, mas que não querem perder tempo com burocracias. Não têm tempo para isso. São orgânicos, mas não se podem chamar orgânicos. Não sou um agricultor biológico muito efusivo, mas não cultivaria de nenhuma outra forma. Quando David Little se propôs a criar a Quinta Little, sabia que queria exercer o mínimo impacto possível sobre o ambiente. E a única forma de o fazer era através da agricultura biológica. Isso significa ser não só amigo do ambiente, mas também usar o mínimo de químicos possível. Esta filosofia de deixar as coisas acontecerem o mais naturalmente possível é o motivo que levou o agricultor Nigel Elgar a criar estes animais de aspecto invulgar na Quinta Cannon, no país de Gales. Aqui na Quinta Cannon encontrará muros de pedra em vez de arame farpado e cercas modernas. Parte integrante do programa de conservação de vida selvagem, a Quinta Cannon tem a tarefa de preservar estes antigos muros de pedra que protegem os animais. A agricultura e a conservação de vida selvagem poderá parecer uma estranha parceria, mas Nigel tem por objetivo tornar a sua quinta simultaneamente biológica e amiga da vida selvagem. Os muros de pedra são propícios a este esquema ambiental e totalmente sustentáveis. Além disso, constituem um bom habitat para a vida selvagem. Fornecem abrigo ao gado, mas também aos insetos e pequenos mamíferos que se abrigam nos próprios muros. E estas criaturas peludas são vacas das terras altas, uma raça originária da Escócia. Partilham as terras com outra variedade rara, a vaca negra galesa. Ambas são consideradas gado de baixa manutenção, o que significa que, além de precisarem de pouca vigilância, também têm pouco impacto no seu ambiente. As vacas das terras altas são animais extremamente resistentes e, por isso, não precisam de grandes cuidados. Sabem procurar pasto nos meses de verão. Durante os meses de inverno, temos de alimentá-las com um pouco de feno ou silagem de fraca qualidade para sustentá-las durante os meses frios em que as plantas não crescem. E durante os dias de verão temos de fazer muito pouco, além de vir até aqui e ver se nenhuma se magoou ou fugiu. Em resumo, a agricultura biológica é um sistema mais gentil que utiliza os recursos naturais da terra. Tem a incrível capacidade de funcionar em harmonia com a natureza e de manter os químicos afastados do ciclo natural. Tudo isto permite que a vida selvagem e o ambiente natural prosperem juntamente com este método agrícola. Então, o que impede os agricultores de adotarem este sistema? O conceito de agricultura biológica é muito recente para os chineses. Tal como em muitos outros países, as definições de orgânico, verde e natural podem ser um pouco confusas. Mas existe um desafio particular que os agricultores biológicos enfrentam na China. Além do desafio de converter a quinta aos métodos orgânicos, as quintas biológicas têm de lidar com um mercado ainda bastante cético. Existe o problema da falta de confiança da parte dos consumidores relativamente aos agricultores biológicos. O diretor Tzu diz que Yuan Dingyuan está a trabalhar para educar não só os chineses, mas também o governo, e para os fazerem abrir a quinta aos turistas e excursões escolares. Trabalhamos na área da restauração e especializámo-nos em refeições escolares para as crianças. Fornecemos refeições a escolas e várias organizações. Perante isto, há mais de uma década que sonhava em ter uma quinta biológica e ecológica. As crianças e os pais e as escolas esperavam ter as refeições mais nutritivas. E isso deu-nos a vontade e a determinação para cultivar esta terra e torná-la no maior fornecedor de produtos hortícolas. Temos vindo gradualmente a aumentar a quinta e a fazer bons progressos. Ao olharmos para o vasto leque de vegetais que crescem em Yuan Dingyuan, é difícil de acreditar que esta quinta biológica foi criada há apenas 5 anos.
Além de cultivarem mais de 100 variedades de vegetais, também se encontram aqui porcos e galinhas criadas de forma orgânica. As galinhas biológicas que criamos são alimentadas com milho e folhas de vegetais produzidos por nós. Estes vegetais biológicos fortalecem os sistemas imunitários das galinhas que andam por aqui à vontade. Têm acesso a ar fresco e ao espaço que querem. Com ar fresco e comida limpa e saudável, estas galinhas raramente adoecem. A Quinta espera duplicar o número de tipos de vegetais cultivados no próximo ano. Fornece produtos frescos a refeitórios escolares, embaixadas e clientes que valorizam a qualidade e segurança dos seus alimentos. Mas a Quinta continua a lutar para colocar os preços ao nível dos produtos não biológicos. O preço também é importante. Os consumidores não estão receptivos a pagar mais por comida biológica. Quando os nossos produtos biológicos chegaram ao mercado, deparámos-nos com o ceticismo dos consumidores que tinham dúvidas sobre os nossos métodos de cultivo e os químicos usados em termos de certificação biológica. A certificação biológica teve de percorrer um longo caminho para assegurar os consumidores da autenticidade dos produtos biológicos. E estes certificados exigem que as quintas cumpram um rigoroso conjunto de condições e práticas agrícolas. Cada quinta tem de ser inspecionada minuciosamente pelo menos uma vez por ano. E há cerca de 10% de agricultores que recebem uma inspeção sem aviso prévio para garantir que estão em conformidade com as regras. O processo de certificação é muito robusto. Como agricultora, sei que é bastante exigente, mas penso que é apropriado, porque temos de manter a confiança do público. Com uma história muito mais antiga do que Yuan Ding Yuan, a Quinta Cannon é altamente respeitada pelas suas práticas e produtos orgânicos. Na agricultura biológica desde 1993, Nigel é um pioneiro deste sistema no país de Gales, um país que lidera no Reino Unido em termos de percentagem de terra usada para a agricultura biológica. Nos primeiros tempos em que adotou estas práticas, Nigel viu-se confrontado com desafios muitas vezes colocados por si próprio. Quando passámos pelo processo de conversão, pensava que os desafios estariam na conversão da terra, na gestão do gado e no mercado orgânico. Mas, na verdade, não foi esse o maior desafio. O maior desafio foi mudar de mentalidade e de atitude em relação à maneira de fazer as coisas. E tem sido divertido. Tem sido realmente bom desafiar alguns dos princípios existentes e de grande parte do que tinha aprendido em agricultura e técnicas de cultivo. Hoje podemos desafiar isso. Podemos cultivar com sucesso desta forma, produzindo produtos que os consumidores desejam realmente, e é algo que me deixa orgulhoso. Penso mesmo que muitos dos agricultores biológicos com quem falo, e que a certa altura produziam um produto para um mercado específico, perceberam que produzem alimentos para consumidores que realmente os querem. E penso que é isso que nos motiva a todos. Nigel faz criação destas vacas negras galesas há 20 anos e aposta em mercados mais tradicionais. Mas, não raras vezes, os agricultores biológicos sentem dificuldades para equilibrar a viabilidade comercial e os lucros com a sua preocupação pelo bem-estar dos animais e do ambiente natural. A outra espécie de gado criada na Quinta Cannon é, de certa forma, uma experiência. Este gado pasta em terrenos maioritariamente selvagens. O gado das terras altas é particularmente bom para recuperar a vida selvagem galesa, mas não é exatamente popular nos supermercados. Acima de tudo, há que ter paciência e Nigel espera que os seus esforços possam vir a dar frutos. Introduzimos o gado há alguns anos especificamente para a gestão ambiental. Também temos uma manada de vacas negras, galesas, que são ideais para produzir carne para os supermercados atuais. O gado das terras altas perdeu popularidade ao longo do tempo porque não produz o tamanho de carcaça que os supermercados pretendem. Mas, na verdade, produz carne de altíssima qualidade, apesar de levar mais tempo a criar e a carcaça pesar um pouco menos do que eles exigem. O que vamos fazer é tentar encontrar um ponto de equilíbrio, ver como podemos fazer dinheiro com o gado das terras altas e gerir o ambiente de forma sustentável. Apesar de as exigências e forças de mercado terem um menor peso nos desafios que enfrenta na Califórnia, David continua a ter de lutar contra a imprevisibilidade do tempo e a dinâmica da mão de obra que contrata para a sua quinta. Com o seu produto mais vulnerável do que o gado resistente de Nigel, os motivos que tiram o sono a David são definitivamente diferentes.
Os problemas mudam todos os anos. Houve alguém que me disse que a agricultura é diferente de ano para ano. E não podia ser mais verdade. Todos os anos são diferentes. Há o tempo e penso que atualmente o maior desafio é a mão de obra. Não estou habituado a ter tantos trabalhadores como acontece com outras culturas, como os morangos ou as alfaces, que exigem muito trabalho e, portanto, trata-se de uma dinâmica interessante. Vamos ver como correm as coisas. Com crescentes desafios, o que fazem estes agricultores nas suas quintas biológicas para se manterem no ativo e fiéis aos seus princípios orgânicos? O que torna estas quintas biológicas o caminho do futuro? As quintas biológicas estão concebidas para respeitar o equilíbrio que se observa nos ecossistemas naturais, um equilíbrio que não é fácil de alcançar. A agricultura biológica é uma forma de cultivar alimentos muito mais eficiente em termos ambientais e de recursos, mas também é muito mais humana, uma vez que se preocupa com os animais e as pessoas que trabalham na terra de forma mais apropriada. Acho que as pessoas pensam na agricultura biológica em termos de rejeição de químicos, mas, na verdade, o mais importante são todas as coisas que têm de ser feitas para que o sistema funcione. Mas uma coisa é criar vegetais e produzi-los sem recorrer a químicos. Outra coisa é criar animais biológicos. Em quintas de gado biológico, os animais andam à vontade. Não recebem hormonas ou aditivos e os antibióticos não são repetidamente misturados na sua comida. Embora os antibióticos e os medicamentos possam ser usados em caso de necessidade, a verdade é que tais medidas raramente são precisas. Os animais desenvolvem imunidades naturais ao levarem vidas saudáveis. Quando precisam de tratamento, os métodos são tão naturais quanto possível. Na agricultura biológica em galos não podemos usar antibióticos rotineiramente. Se um animal fica doente, apesar dos nossos melhores esforços para prevenir quaisquer doenças no gado, temos de ir ao veterinário para saber como tratá-lo e, por vezes, isso envolve o uso de antibióticos. Nesse caso, temos de vigiar atentamente o período de convalescença antes de podermos vender o animal. Se o período de tratamento for longo, o animal é retirado do mercado orgânico. Esta é uma prática muito distinta da que se usa noutros sistemas agrícolas convencionais por todo o mundo, onde se usa antibióticos a torto e a direito para prevenir doenças, em vez de se preocuparem com a supervisão do gado. Em alguns países da Europa, chegam mesmo a usá-los como promotores de crescimento. Com o bem-estar animal cada vez mais nas mentes dos consumidores, os criadores de gado biológico, como Nigel, têm conseguido conquistar a sua fatia de mercado. Os agricultores orgânicos têm de ser um pouco mais descontraídos em relação ao que fazem, porque não podemos apressar as coisas como os agricultores convencionais e aplicar fertilizantes para fazer crescer as colheitas mais rapidamente. Por isso temos de deixar a natureza tomar o seu curso normal. Em Yuan Ding Yuan, o diretor de Zhu acha que o futuro da sua quinta biológica passa pela sua capacidade em salvaguardar e cultivar o maior número de espécies que conseguirem. Ele sente que os produtos biológicos de Yuan Ding Yuan poderão beneficiar a China a outros níveis. Sinto-me grato por termos concretizado o nosso sonho de gerir uma quinta biológica. Ultrapassámos todos os obstáculos e mantivemos-nos fiéis à nossa filosofia orgânica. Depois de colhidos, os nossos vegetais biológicos são entregues às escolas que abastecemos. Dá-me um grande orgulho e alegria ver os alunos apreciarem as refeições cozinhadas com os nossos alimentos. Nestas estufas, construídas com lama proveniente da quinta, diversas variedades de vegetais continuam a crescer durante os meses frios. Esta continuidade na produção de vegetais frescos durante o inverno permite a esta quinta manter-se competitiva com a mudança de estação. Estamos agora na estufa de Yuan Ding Yuan, onde cultivamos os nossos vegetais biológicos no inverno. As paredes desta estufa são feitas de lama, que retém muito bem o calor. Consegue-se manter uma temperatura constante entre 15 e 20 graus aqui dentro. Isto permite-nos cultivar vegetais biológicos e locais, mesmo no inverno. Na linha da frente dos produtos biológicos, David considera-se capaz de apanhar as suas batatas sozinho, naquela que é mais uma vitória pessoal enquanto agricultor biológico. Embora contrate alguns trabalhadores, gosta de sentir o contacto com a terra. Ao segurar e olhar para as batatas, reforça a sua dedicação ao processo orgânico e à sua capacidade para fazer a diferença. Sou um agricultor feliz. As batatas são uma espécie de cultura inferior. É difícil depender apenas de batatas, por isso experimentamos outras colheitas noutros terrenos, com agricultura seca e com água.
Creio que é aqui que entra a experimentação. Procuramos nichos de culturas que se dão bem em determinadas circunstâncias e que podemos aproveitar. Isto, apesar de as batatas serem o meu sustento em termos de rendimentos. Temos experimentado com alfaces, morangos e tomates. Fazemos de tudo um pouco. David certifica-se que os seus produtos são colhidos horas antes de serem enviados para os seus clientes nos mercados agrícolas. Ao fazê-lo, evita o recurso à refrigeração que altera os alimentos e o seu sabor. Produzimos anualmente 20 variedades de forma consistente. E é engraçado porque algumas vendem-se melhor nos anos do que noutros. Eu tento abranger todos os sabores. Nutrição. Para mim, sabor é igual a nutrição. Ao longo dos anos, David estabeleceu fortes relações com os seus clientes no mercado agrícola. Esta ligação constitui uma forte arma contra os seus outros adversários comerciais. Sim, o mercado agrícola tem beneficiado bastante porque ando sempre tão ocupado que me dá a oportunidade de interagir a nível social. Dizem-me como cozinham um certo alimento e como foi bom. E assim posso transmitir isso a outras pessoas. Para os agricultores biológicos, a sua escolha tem tanto de futuro como de presente. Além dos benefícios de saúde dos seus produtos que se traduzem numa geração mais saudável de consumidores, a preservação ambiental que praticam através dos seus métodos biológicos significa que poderão transmitir as suas práticas às gerações vindouras. Os agricultores biológicos que atualmente se estão a converter não estão apenas a recuar ao passado. Na verdade, são agricultores visionários que tentam satisfazer as necessidades de consumidores conscientes. Para isso, olham para as tradições antigas, para as lições que podemos aprender a partir delas e criam não só um sistema de produção sustentável, como adotam novas tecnologias que garantem toda a rastreabilidade e o cumprimento dos requisitos de qualidade que são exigidos pelos consumidores. De facto, olhar para o futuro com a agricultura biológica significa ter de olhar para trás, para um passado em que os químicos nocivos não afetavam os nossos alimentos. À medida que os consumidores se apercebem como estes químicos afetam a saúde e o sabor, também fomentam a mudança através do seu próprio poder de compra. E no que diz respeito à agricultura biológica, o velho é outra vez novo. Versão portuguesa, via satélite. Loucos pelo Orgânico. Já a seguir, no Odisseia. Inicialmente, o homem acreditava que a natureza era guiada pelos deuses. Depois, acreditava que a Terra era o centro do universo e, além disso, era plana. Ainda hoje, vários séculos depois, continuamos a negar a evidência do que não podemos entender. Ainda hoje, continuamos a pensar que se trata de ficção científica. Pode acontecer que, pelo que sabemos, não se possa falar ainda de ciência, mas também não se trata de nenhuma ficção. O que pensa sobre este assunto?